Senhor Jesus, que bênção, Senhor, estarmos aqui reunidos para podermos estudar um pouco os ensinamentos dos Espíritos, esses livros maravilhosos que foram trazidos por Chico Xavier, que foi, que foi tudo ensinado pelos Espíritos de luz, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros, Senhor. Pedimos, Senhor, que possamos estar atentos para podermos aprender o máximo possível do ensinamento de hoje. Pedimos, Senhor, que abençoe a Giovana, que irá apresentar o estudo. Abençoe a todos nós, Mestre, que possamos aprender o máximo possível. Que assim seja, Senhor. É você mesma que apresenta, né, gente? Ah, Ah, pensou se eu tivesse esquecido? Sou eu. É isso aí. Vamos lá? Não tá aqui. Deixa eu abrir aqui o documento. Deixa aí. Hoje nós damos início ao capítulo 3. Vamos fazer como fizemos para os outros capítulos, dividimos em três partes. Então, hoje nós temos a primeira parte. Tá certo isso aqui? Acho que sim. Sim. Vocês estão vendo a tela cheia? Sim. Então, o capítulo 3, a primeira parte, o capítulo é entendimento. Então, na semana passada, fizemos o finalzinho do capítulo 2, a terceira parte do capítulo 2, quando André Luiz aprendeu sobre o mundo espiritual, mas onde existem, né, digamos, as trevas, né, do mundo espiritual, o lado mais difícil do mundo espiritual, onde as almas, né, os espíritos são espíritos que estão muito presos ainda à matéria, muito presos ainda às paixões da matéria, do mundo, né? Muitos espíritos ainda são renitentes, que não aceitam auxílio, não aceitam amparo, são espíritos que estão vinculados, muitos deles, ao mal. Então, no capítulo 2, o André Luiz ele teve esse primeiro contato, né, com essa realidade, e porque neste livro, né, como nós já estudamos, nós vamos fazer uma viagem, né, nesses mundos espirituais, né, e vamos ver como são, né, os espíritos que vivem nesses mundos, eles se portam, eles reagem, como eles agem e como eles influenciam as nossas vidas aqui no mundo. Mas no finalzinho do capítulo, o Gúbio, né, que é o benfeitor, que explica, né, todo esse ambiente no mundo espiritual, ele vai falar, né, que esse é um problema mental, né, que nós, os espíritos, eles estão onde a mente deles estão. Então, quando você tem a mente é, conectada ao mal, conectada às energias ruins, quando a mente do espírito funciona nesse meio, é ali que ele vai permanecer. Mas desde que exista uma fresta de luz, né, um pouco de sofrimento, um pouco de vontade, né, ele falou também do poder da vontade. Então, desde que haja um pouco de vontade, que o espírito se abra para o auxílio, ele vai receber. Então, ele vai dizer, né, que nós todos somos herdeiros do poder criador e geraremos forças afins conosco, onde estivermos. Então, se nós geramos forças com o mal, nós estaremos com o mal, mas se nós geramos forças com o bem, nós estaremos com o bem, porque somos nós que decidimos, né? Então, a liberdade que nós temos nos leva para o mundo que nós criamos. Então, nós somos herdeiros disso, né? Existe esse poder em nós. E o Senhor
mandou constar no livro divino o seu aviso celestial: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. Então, se nós deixarmos, né, que Jesus entre na nossa vida, porque ele está à porta, ele espera por nós. Se nós deixarmos que ele haja sobre nós, ele estará ali para nos ajudar. Mas enquanto a porta estiver fechada e ele não encontrar, né, morada no nosso coração, não existe como auxiliar, né, um espírito que é renitente e que está fechado a esse auxílio. E ele vai dizer então que o coração é tabernáculo, né? O coração então é a sede, né? Onde nós iremos fazer a sublimação das potências. Então, essas potências são os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, sublimar as potências no coração é transformar o orgulho em humildade, é transformar, né, as paixões em amor, em respeito, em resiliência, em resignação. Então, enquanto as nossas potências não forem sublimadas no coração, nós não alcançaremos as esferas superiores, porque a única forma, como ele diz aqui, né, que para que a gente tenha acesso às esferas superiores é através da sublimação dessas potências, né, que são as potências do espírito. Então, é o amor é o amor que vai, né, eliminar o ódio e e, e é nessa sublimação que a gente vai ganhando acesso, né, aos mundos superiores. E ele termina então o capítulo dizendo: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Então, a gente não tem como, né, forçar ninguém. É espontânea vontade. É quando o espírito cansa, quando o espírito sofre e quando ele se abre ao auxílio, ele vai alçar voo, né? Senão ele vai ficar preso aos sofrimentos e às paixões terrenas. Então, assim, termina o capítulo 2 e nós iniciamos então o capítulo 3, que é o. Ele inicia, né? Eles estão se preparando para o trabalho de socorro, porque um grupo virá à crosta terrestre, mas para virem, antes de virem, de chegarem à crosta terrestre e virem em auxílio a alguns espíritos, eles vão passar por uma colônia purgatorial. E ele diz que é uma colônia purgatorial de vasta expressão. Então ele aproveita aquele momento, né, como André Luiz sempre faz, ele aproveita os momentos em que ele está na presença dos benfeitores e ele faz as perguntas dele, né, porque ele diz que as instruções estão sempre revestidas, né, de preciosos ensinamentos. Então, André Luiz fala: é admirável pensar que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples casos de obsessão. Então, eles estão se preparando para virem, né, a Terra, né, a crosta, para atenderem a casos de obsessão. E ele fica impressionado de perceber que os espíritos estão se organizando e se preparando para virem em auxílio a esses casos de obsessão aqui. Então, nós temos aqui algo que nós, estudando o Espiritismo, a gente já conhece um pouco, né? Que é sobre a ocupação e a missão dos espíritos. Ao contrário, né, de algumas tendências religiosas que pensam que depois da morte, aqueles que são bons se tornam anjos e vão ficar no paraíso sem nada a fazer, estão enganados, né? Estão equivocados, porque os espíritos estão sempre trabalhando. No Livro dos Espíritos, existe um capítulo todinho que fala da ocupação e missões dos espíritos. Eu peguei duas questões desse capítulo para a gente, onde Allan Kardec, né, ele faz duas perguntas que nos mostram que os espíritos eles trabalham o tempo todo. Então, na pergunta 558, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, os espíritos têm outra coisa a fazer além de se melhorarem pessoalmente? E os espíritos respondem: eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua.
mas que nada tem de penoso como na terra, porque não há nem fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Então, ninguém, né, os espíritos evoluem, os benfeitores, né, como nós sabemos que todos nós os temos, eles estão conosco, eles trabalham perto de nós, eles servem ao Cristo, eles servem aos espíritos ainda mais superiores, auxiliando cada um de nós no mundo, né? Não tem, eles têm uma ocupação, estão ainda no caminho, né, de melhoramento, de transformação, de renovação. Todos nós ainda, na nossa condição terrena, estamos, né? Mas esses espíritos que já avançaram um pouco, eles colaboram com a obra divina, né, cumprindo e executando as ordens de Deus. A pergunta 569, Allan Kardec pergunta: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? E os espíritos respondem: elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Além disso, há algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Então, não tenhamos a pretensão de saber, né, qual é a tarefa desses espíritos, porque eles têm ocupações muito distintas, dependendo da sua evolução. Espíritos que são muito evoluídos, mas que também estão na crosta da Terra, eles exercem uma função, né, de auxílio e, e eles têm muitos espíritos sob as suas responsabilidades, mas não temos como penetrar aqui os desígnios de Deus, então sabemos apenas que eles têm muito trabalho a fazer. E Allan Kardec vai comentar essa resposta dizendo que as missões dos espíritos têm sempre o bem como objetivo. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplo, mais ou menos específico, de preparar os caminhos para determinados acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou totalmente locais, como assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de que se tornam guias e protetores, dirigi-los por meio de conselhos ou de boas inspirações que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto interesses há de zelar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito progride de acordo com a forma como cumpre sua tarefa. Então, todos, né, espíritos que somos, temos tarefas a cumprir, né, na nossa, sendo encarnados ou desencarnados, e esses espíritos são encarregados de acordo, né, com sua evolução, com o seu entendimento e conhecimento de zelar, de cuidar, de proteger, de amparar, sempre respeitando a liberdade de cada um. Então, sabendo disso, né, que os espíritos têm uma ocupação e eles trabalham, nesse capítulo nós vamos conhecer uma parte desse trabalho que esses espíritos realizam, que é o trabalho que eles vão fazer, né, vindo à crosta e cuidar de alguns espíritos que estão em processo de obsessão. E ele vai dizer, né, que existe uma relação muito grande entre os seres, que os homens encarnados, nós encarnados, e nós ainda estamos estudando e temos uma ideia do que acontece, mas na maioria, os homens encarnados, eles não têm nenhuma ideia, eles não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam, que nós, né, despertamos no mundo espiritual. Então, nós não temos ideia da extensão dos cuidados. Eles trabalham, né, para nos ajudar. Eles trabalham e muitos, muito, muito próximos de nós, né, ajudando o nosso aprendizado, a nossa evolução, para que a gente aproveite, né, a oportunidade da vida. Nós estamos no mundo e nós precisamos aproveitar. E esses espíritos que já passaram por aqui, eles conhecem as nossas dificuldades,
as lutas que nós temos que enfrentar, então eles trabalham muito próximos de nós. E ele diz então que nós somos todos, né, encarnados e desencarnados, corações ligados uns aos outros, e que nós estamos sendo forjados pelas experiências benditas. Então, assim como eles, né, que também estão em processo de crescimento, de evolução, e nós aqui, né, nós estamos muito ligados, porque é, nós nessa vida, se a gente prestar atenção em quantas pessoas, com quantas pessoas nós convivemos todos os dias, quantas pessoas já passaram por nossa vida, desde a nossa infância. Não só família, né, mas também amigos, conhecidos. Essa semana, por exemplo, eu tive que contactar uma pessoa com quem eu trabalhei lá em 1900, nos anos 2000. Precisei contactá-la, ela se lembrava de mim, ela... Então, são pessoas que passaram por nossas vidas e que deixam marcas e nós deixamos marcas, né? Então, nossos corações estão ligados na experiência terrena. E tudo isso é vínculo que nós vamos fazendo, né, com as pessoas. Então, chegando no mundo espiritual, esses espíritos que estão no mundo espiritual, eles têm vínculos com muitos espíritos aqui na Terra, né? Então, de alguma forma, eles estão ligados e estão trabalhando, né, para ajudar cada um, né, de nós. E então, ele vai dizer que no romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui um capítulo especial. Então, nós temos, cada um tem a sua história, cada um contribui de um jeito, né? Cada um ajuda a sua maneira, e estamos todos juntos crescendo e aprendendo. E os nossos laços, né, entre esses espíritos, né, encarnados ou encarnados com desencarnados, os nossos laços podem ser ternos ou ríspidos, de amor ou de ódio, de simpatia ou de repulsão. E esses laços nos acorrentam, sejam eles quais forem, né? Então, se nós temos esses laços, o trabalho é torná-los laços de amor, né? Laços ternos, laços de simpatia, para que a gente fique, para que nós fiquemos acorrentados através desses sentimentos, né? E não de sentimentos de ódio, de repulsão, porque isso traz muito sofrimento. E as almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, né? Então, ele fala aqui um pouco do nosso esquecimento, né? Que nós estamos aqui no mundo, mas nós não nos lembramos do que vivemos no passado, do que fizemos no passado, e que esse esquecimento, ele é temporário. Mas os espíritos, eles conhecem o nosso passado. Esses espíritos que auxiliam a nossa evolução, eles conhecem e eles nos auxiliam por isso, porque eles já viveram conosco, têm laços conosco, e o Gúbio, nesse capítulo, ele vai falar, né? Eles vão socorrer o caso de uma que foi filha dele no passado, né? Então, antes dele anunciar isso, ele vai falar que os benfeitores, eles permanecem em vigília abençoada, cuidando e velando por aqueles que estão encarnados. Então, eles permanecem sempre muito atentos, né, para nos intuir, para nos auxiliar, para mostrar caminhos, para nos ajudar nas nossas decisões. Eles estão em vigília. E que os perigos de hoje e os problemas que trazemos do passado os fazem trabalhar para nos ajudar. E nós encarnados não estamos sozinhos na caminhada, enfrentando as provas necessárias ao aperfeiçoamento. A responsabilidade do aperfeiçoamento do mundo compete a todos. Achei muito linda essa frase, porque nós todos temos a responsabilidade, né, no aperfeiçoamento da humanidade, no crescimento, né, o nosso e também daqueles com quem vivemos, né? A humanidade está em aperfeiçoamento e cada um tem um papel nesse trabalho, né? Tem um papel a realizar. E essa consciência é muito importante, né, para que a gente possa contribuir com esse aperfeiçoamento, para que nós colaboremos com o trabalho desses benfeitores, porque é um trabalho
de muita, eu acho que deve ser terrível, né? Porque hoje eu estava dando aula numa classe, eu vi alguns alunos com tanta dificuldade, eu falei, nossa, fiquei pensando, né? Essas dificuldades dos alunos e eu querendo ajudar, mas eu falei, os benfeitores olhando as nossas dificuldades devem sentir a mesma coisa, né? Eu senti, às vezes desanimam, porque às vezes a gente está tão necessitado, precisando de tanto auxílio que às vezes eu falei, meu Deus, coitadinhos, esses benfeitores. Me coloquei um pouco no lugar deles. Voltando aqui, fechando parênteses, o amor e a preocupação espiritual não se apagam com o tempo, mesmo em relação a pessoas queridas de existências passadas. Então, os laços continuam, né? Os laços de amor, de amizade, de carinho, os laços de ódio, os laços de ríspidos, né? Os laços de vingança continuam também. Então, mesmo que o tempo passe, os laços ficam e esses espíritos, né? Os espíritos dos quais ele está falando aqui, que são espíritos que estão se preparando para o auxílio, eles vêm para auxiliar pessoas com quem viveram no passado. Então, André Luiz, ele pergunta, né, se a pessoa com quem eles vão, ela se chama Margarida, é uma enferma, e ele descobre ali, então, que ela tem um passado espiritual na vida de Gúbio. E Gúbio responde, sim, e foi por isso que eu fui designado para servir no caso de Margarida, porque ela, né, a doente, que nos compete a breve expedição do momento, apenas, não apenas porque houvesse sido minha filha, né, nem eras recuadas, porque em cada problema de socorro é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Então, ele teve uma relação com ela, mas não somente ele, tem outras pessoas envolvidas no caso, né? Então, ele diz que é preciso considerar todas as partes que estão em jogo. E em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Então, resolver um problema obsessivo não é tão simples, né? Porque às vezes estão envolvidos num caso de obsessão muitos espíritos, né? Então, por isso a necessidade dessa organização, dessa preparação, dessa equipe de socorro para um simples caso de obsessão. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Então, como eu disse em instantes, né, nós temos muitos elos, né? E aqueles que causam dores em muitos espíritos, eles estão ligados e acorrentados a muitos espíritos. Então, existe uma corrente de seres ali implicados num problema. Então, imagina a dificuldade, né, num caso obsessivo de grande porte como esse. Então, é importante que a gente pense a respeito de tudo isso, porque tudo que nós fazemos no mundo, né, tudo tem consequências. Então, quem não está atento às consequências dos seus atos, né, aos seus atos e sabendo que cada ato tem consequência, pode se complicar muito, né, pode ter problemas por muito tempo. E o Espiritismo, graças a Deus, esse conhecimento nos permite, né, essa lucidez e esse entendimento, para que a gente tome muito cuidado com isso, né? E ele vai dizer também que quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Então, as responsabilidades aumentam, né? A possibilidade de auxílio, de ajuda também aumentam, quanto mais o espírito cresce, né, em conhecimento e aptidões. Nós já lemos em vários momentos nos livros de André Luiz, né, o trabalho desses espíritos. Por exemplo, de Cipriana, né, no livro anterior,
é um espírito, né, que já alcançou aptidões, né, já alcançou o amor e veio, né, e tem autoridade para agir e socorrer esses espíritos necessitados. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Então, imaginemos, né, alguém que causa um mal, por exemplo, numa grande comunidade, né? Então, são espíritos que estão sendo observados e que, né, muitos espíritos têm interesse nessas almas. Então, quem causa um grande mal, ele tem a responsabilidade e vai sofrer as consequências, né, de muitos espíritos em sofrimento. Então, são trabalhos muito difíceis e que podem levar muito tempo. Enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Então, se tudo está bem, né, nós não vemos dificuldades, a gente vai vivendo a vida, não tem problema, né, mas o problema é quando a perturbação se estabelece, porque aí não é fácil desfazer os obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. Então, aqui ele explica, né, que o trabalho que eles têm que fazer no auxílio, nesse processo obsessivo, eles vão fazer esse trabalho, mas sempre respeitando a liberdade de cada um, sempre respeitando a vontade de cada um, porque nada pode ser imposto. Então, quando a gente educa um filho, quando você mostra, isso é uma coisa, mas quando você tem que ajudar sem impor nada, sem exigir nada, deixando que cada um faça de acordo com o seu ritmo, o trabalho se torna ainda mais difícil, né? Porque às vezes o espírito, os benfeitores querem ajudar, mas não encontram, né, a abertura para essa ajuda. Então é um trabalho de muita paciência, né, de muita tolerância, e esses espíritos, eles têm, né, essa, esse- essa qualidade, né, de poder auxiliar e de saber como fazê-lo, né, sem quebrar a liberdade daqueles a quem eles auxiliam. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Então é aquilo, né? Cada um acha que tem razão, porque nós vemos somente o nosso lado, nós não vemos o que acontece do outro lado, nós não nos lembramos do passado, né, do que fizemos no passado. Nós vemos o sofrimento de hoje, mas nós não temos ideia do que causou o sofrimento de hoje, o que tem por trás, o que nós realizamos, que mal fizemos. Então, esse também é um problema que esses espíritos que auxiliam encontram, porque quando um lado, né, só vê o seu próprio lado sem pensar nas consequências dos atos passados, fica bem complicado. Então, em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em bases do amor que Jesus exemplificou, e nessas ocasiões preparam-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione dentro das atividades que lhes são conexas. Então, por esse, né, e como ele explica aqui, eles têm, né, eles agem através do amor, né, exemplificado por Jesus, sem conseguir. Ele vai, por exemplo, o Gúbio ele vem para ajudar uma moça que foi a filha dele, mas ele não pode mais tratá-la como filha. O trabalho é realizado vendo naquele espírito um espírito filho de Deus, né? Ele não pode deixar com que as inclinações pessoais interfiram no processo de auxílio e de atendimento. Então, aí ele vai ter uma parte descritiva, porque eles chegam lá num templo, né? E naquele templo ele sente
que é um recanto consagrado à materialização de entidades sublimes. É muito interessante essa descrição que ele faz, porque mesmo no mundo espiritual existe todo um processo, né, toda uma preparação para que entidades sublimes, entidades superiores possam se manifestar ali onde eles estão. E é o que vai acontecer nesse momento. Então, eles estão em preparação para essa materialização. Ele descreve então um pouco, ele fala das vibrações, né, que ele sente naquele lugar, em razão das preces que eles realizam ali. As preces ali são emitidas por vários séculos, então criam, né, naquele lugar todo um clima de encantamento. Existe uma música celeste, né, que ele percebe, e flores delicadas do átrio parecem corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor. Ele descreve então o que ele está vendo naquele local. Ele trazia no coração, ele fala um pouco do que ele estava sentindo, né? Que ele sentiu o coração opresso, porque ele percebe, né, através da felicidade que ele identificou na fala de Gúbio, né, sobre o auxílio dos espíritos, sobre o trabalho dos benfeitores, para nos ajudar a todos e em harmonia para que todos nós possamos crescer, possamos nos aperfeiçoarmos. Então ele diz que ele sentia, né, uma felicidade muito grande e é como se ele se aproximasse, que a insignificância dele, né, ele fala, é como se a minha insignificância pessoal diante da grandeza divina se unisse. Então, ele identifica a insignificância dele, e também identifica a divindade, né? A grandeza de Deus, que permite que todos os seus filhos recebam ajuda e auxílio. Ali, então, eles se reúnem, né? Alguns deles tinham alguns irmãos ali naquele local. Chegam ali alguns doadores de fluidos sublimados que se encontram apostos, né? Eles estão se preparando ali para uma materialização de um espírito superior. Um outro grupo que estava ali também, duas irmãs que estavam ali com o objetivo de receber instruções de serviço também que viriam para as esferas mais baixas em trabalho. E então ele descreve ali os doadores de energia radiante, que são médiums de materialização em nosso plano. Então, existem médiums no plano espiritual, permitindo esse encontro com espíritos superiores, que se alinhavam. Ele diz que era um número de 20 médiums. A música continuava tocando, e logo após a prece, que foi pronunciada por um responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Então, ali começa então a aparecer uma luz, né, esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante, adensa-se em derredor e, pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracterizava-lhe o olhar simpático e o porte de uma dona antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Então, ali materializa-se uma veneranda mulher, né? Pedi para a inteligência artificial fazer para mim um- um- uma representação desse momento. Então, esse espírito, né, se materializa ali naquele momento, ela cumprimenta todos com um gesto de bênção, ela emitindo raios de luz, e aquelas duas meninas que estavam ali, né, o grupo das duas moças, as duas moças se ajoelham diante dela, né, chamam-na de mãe, era a mãe delas, e uma delas diz: Mãe querida, ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me, não me deixes perder este doce e divino minuto. E aí se encerra essa parte do capítulo e a gente vai entender quem é essa mulher e quem são essas duas moças na semana que vem. E é isso. Bom, obrigado, Giovana. Então, abrimos, né, para
a segunda parte para os comentários e discussões. Karen, depois Luciana. Hola, buenas noches. Boa Boa noite. noite. Me pareció muy bonito. Anoté aquí dos frases que fueron las que más me llamaron la atención. La parte de cómo todos estamos conectados, ¿no? La parte que dice que la responsabilidad del perfeccionamiento del mundo nos compete a todos. Y pensaba cómo en muchas ocasiones, pues somos egoístas, ¿no? En ocasiones, pues pensamos en trabajar nada más en nosotros mismos y en ocasiones nos volvemos un poco celosos con lo que aprendemos, ¿no? Como si alguien nos fuera a robar, como esto que acabamos de descubrir. Y me gusta el enfoque espírita porque el espiritismo nos invita a compartir ese conocimiento con los demás, ¿no? Sabiendo, como dice el texto, que nos compete a todos ese despertar espiritual, el abrir los ojos, ¿no? A la realidad del mundo. Y como hemos comentado en otros estudios, es en ocasiones doloroso cuando las personas que amamos no están listas, ¿no? No están abiertas para ese entendimiento. Sin embargo, la palabra que usa aquí, la responsabilidad, o sea, es nuestra responsabilidad, ¿no? El hecho de ayudar a los demás a ese perfeccionamiento. Entonces, como que el peso de esa palabra, o sea, es nuestra responsabilidad ayudar a los demás. Sin embargo, bueno, no podemos presionar a nadie, sin embargo, pues eh, eso no nos deslinda del hecho de que también es nuestro compromiso. Y la otra parte que me gustó es que dice que cada espíritu es un hilo importante en la extensa región de la corriente humana. Y me llamó la atención porque muchas veces, no sé, en este mundo tan grande, en el universo, uno se puede sentir tan insignificante, así, tan pequeño, cuando hacemos algunas comparaciones de que somos como un grano de arena, ¿no? En el universo tan grande y pensar como la grandeza de Dios, que Él nos dio un papel a cada uno. O sea, a pesar de ser tan pequeños, tan diminutos, cada uno tiene un papel por cumplir, cada uno tiene una misión, un compromiso del por qué estamos aquí. Entonces, pues creo que fue como lo que más me llamó la atención y lo que comentaba Giovanna de cómo todos estamos conectados. Me imaginé esa imagen que es como la conciencia colectiva, ¿no? Unida por lazos, como todos estamos unidos con el universo y cómo tal vez lo que yo haga no me doy cuenta cómo afecta a mis vecinos, a mis amigos, a las demás personas que me rodean. Cómo una simple acción puede repercutir en su vida, en su día a día, una palabra, un pensamiento, ¿no? Entonces, no sé, me hizo reflexionar mucho eso de cómo a veces nos podemos sentir un poco aislados o solos o egoístas, sin embargo todo está conectado y todos estamos conectados unos a otros. Era eso. Gracias. Graças, Karen, obrigado. Lu? Eu achei o capítulo muito lindo também e fiquei muito impressionada com o fato de que toda a organização, né, que tem por trás dessas missões e pensar aqui que tudo é pensado, né? Tudo tem um motivo. Depois eu tenho uma pergunta também, mas o que mais me impressionou foi isso, toda a organização e de ver como que a misericórdia divina vai tomar conta de uma situação, mesmo que
seja a pior das situações, isso me faz pensar também o quanto é importante, né, a gente estar em oração e a gente, mesmo que a gente esteja numa situação difícil, que a gente sempre está sendo auxiliado, que a gente nunca tá sozinho numa situação e lembrar disso, entender isso, né, e pedir o auxílio realmente e lembrar disso. Mas a minha pergunta é, né, que ele fala que tem 20 médiums de materialização que estão ali ajudando, né? Então, eu imagino, o que eu entendi é que essa entidade que está lá, esse ser evoluído que está lá para falar com eles, ela está numa evolução tão acima daquele nível que eles estão ali, que ela precisa estar, que foi preciso esses 20 médiums para doar essa energia para que fosse possível ela se materializar. É isso que eu entendi. Queria saber se era isso mesmo. Eu entendi a mesma coisa, Lu. É um espírito, como se a gente, se quisesse se materializar aqui um espírito entre nós, precisaríamos ter um médium, né, de materialização. E no caso ali, eles estão num nível espiritual, e essa senhora, né, essa mulher, ela é de um mundo superior, né, espiritual superior, para que ela descesse ao nível que eles estão, da energia deles, que é num lugar mais próximo da crosta. Ela precisou, né, desses médiuns de materialização, dessa energia que ele relata como uma energia, né? Aqui a gente chama de ectoplasma, né? Que é a substância necessária para a materialização de um espírito no mundo aqui nosso. Então, esses 20 médiuns, é, não sei, o César pode completar, mas por que é necessário tantos médiuns, né, para essa energia toda? Se era necessário realmente 20 médiuns para essa materialização, mas é um espírito que vem de um mundo superior, né, para comunicar ali naquele meio deles, mesmo que seja espiritual, é um meio ainda, né, é um mundo espiritual inferior, ainda onde a materialidade é maior do que a materialidade desse espírito. Então, nós já vimos também um processo de materialização. Eu acho que foi no Obreiros de Vida Eterna, que nós também vimos um processo de materialização, onde foi criado todo um ambiente, né, para que o espírito se materializasse. Então, eles construíram como um ambiente. Não sei se vocês vão se lembrar, né, como se fosse uma câmera. Cada um criava uma planta, uma grama, né, como se criasse um jardim que propiciasse a presença daquele espírito ali materializado. E nessa descrição que o André Luiz faz nesse momento, são 20 médiuns de materialização, né, que tem no perispírito essa possibilidade, né, essa energia necessária para a materialização. Agora, se ela vem de um espírito, ele não deixa claro, se ela vem de um mundo muito superior, onde a necessidade de 20 médiums, né, aí eu não sei dizer. Mas o César talvez possa responder. Isso mesmo, Antônio Asclépios. É isso mesmo, é um Asclépio, né? Não fica claro, né? Nós não temos, mas o teu raciocínio está certo, porque eles estão num templo, né? Poderia ser um centro espírita no plano espiritual, e ali eles têm uma vantagem que nós não temos na Terra, né? É muito difícil você achar dois médiums que estejam funcionando evolutivamente em harmonia para produzir uma materialização. Nós vimos, por exemplo, no Brasil, Peixotinho e Chico Xavier, né, que produziram durante alguns poucos anos materializações de altíssimo nível, né, com materializações realmente notáveis. E os dois, né, eram médiums, mas não consta que eram médiums que forneciam energia para o mesmo espírito se materializar. Né? Os dois produziam materializações, né? Eu não tenho conhecimento, mas a afinidade, perdão,
a afinidade e o ambiente em que eles estão, o treino desses espíritos que estão trabalhando como médiums, claramente deve ser de um nível muito superior ao que nós temos na Terra, né? Então, não deve ser difícil para eles trabalharem em harmonia, na mesma afinidade, para produzir o mesmo efeito. E nós vamos ter ali duas materializações de altíssimo nível, né? Que é o que vai ser descrito no capítulo. Então, com certeza, né? É para facilitar essas materializações, e são materializações de altíssima qualidade, né? Porque o espírito, por exemplo, que se materializa, essa senhora, ela vai interagir com as moças, vai abraçá-las, segurá-las no colo, né? Então, nós vemos ali que ela toma a densidade do perispírito deles, né? Como se um espírito, como quando se materializa, também toma a densidade do corpo físico nosso, né? Então, por exemplo, há espíritos que se materializaram nas reuniões mediúnicas de William Crookes, de Charles Richer, que eles mediam a pulsação, o batimento cardíaco, né, desses espíritos, que eles realmente assumiam a forma física, né? Então, é um processo muito raro, né, muito difícil. E no Missionários da Luz, nós estudamos, né, uma reunião que estava sendo executada, mas que os espíritos estavam tendo uma imensa dificuldade para poder fazer a materialização. Tanto que eles fazem só parcialmente, né, porque não vão conseguir, por exemplo, materializam uma garganta para poder falar, né, de voz direta, porque eles não iam conseguir fazer a materialização completa. Agora, no plano espiritual, nós temos, né? Não deve ser tão difícil achar 20 em nosso lar, né? Não deve ser tão difícil achar 20 almas que estão numa afinidade, né? Que são médiums, que têm, né? A afinidade espiritual para fazer isso. Eu imagino que seja isso, né? Então, me parece que é o mais lógico. Agora, mudando um pouco, né, para o fato de terem médiums de materialização, isso mostra, né, que o perispírito é um corpo e que aquele espírito que vai se materializar para aqueles ali onde André Luiz está, é como se fosse um desencarnado para nós. É a mesma coisa, né? Porque aquele espírito já perdeu uma camada de perispírito, ou seja, perdeu um corpo que aqueles que ali ainda estão em nosso lar ainda têm, né? E ele, para poder interagir, precisa se colocar, né? Ela poderia se comunicar, por exemplo, pela escrita, por psicofonia, né? Seria possível também. Então, quando as pessoas questionam, né? O perispírito é um corpo, né? Lógico que ele é um corpo, né? Tanto que o espírito que vai se materializar precisa dos elementos, né? Formadores desse corpo, fornecidos por médiums, né, para que ela possa se materializar com perfeição. Fica claro aí, né, a evolução dos espíritos, né, o quanto que a evolução pode nos manter afastados, né, daqueles que a gente ama. Por exemplo, essa mãe, ela está se apresentando ali onde estão as duas filhas estão desencarnadas, mas elas não vivem com a mãe. A mãe está num mundo superior. Mas nós vamos estudar, né, na continuidade do capítulo, que a mãe também, ela está, ela também vai participar do projeto, né, de socorro dessa família, né, da família com as duas filhas, ela vai participar do projeto de socorro. Então, eles estão se organizando para auxiliarem o pai das meninas. Então, só que assim, a gente às vezes a gente está aqui no mundo, né? Nós sentimos saudades daqueles que já partiram, né? Porque nós não os vemos mais. Eles estão em outro plano. Mas lá no mundo espiritual existe também isso.
né? Não é porque estão no mundo espiritual que eles estão juntos, porque depende do nível de evolução. Então, eu não coloquei ali, mas as meninas, elas se ajoelham diante da mãe e uma delas fala que sente muita saudade do convívio com a mãe. Então, não é porque estão no mundo espiritual que estão juntas, né? Porque a mãe, se ela teve que se materializar naquele plano, é porque ela está num plano superior e elas não estão juntas, apesar, né, de agora estarem juntas nesse processo de auxílio a um encarnado. Então, o auxílio existe, mas isso não significa, né, que após o desencarne todos vão viver juntos. E aqueles que avançam voltam, né, para auxiliar aqueles que ficam para trás, porque não atingiram ainda um grau de evolução para estarem todos juntos, né? Então, Concretamente, né, a mãe está duplamente desencarnada, né? duplamente, do corpo e do E do perispírito perispírito, daquele lugar. porque Interessante. as filhas e ela, para a nossa percepção, estão desencarnadas, mas as filhas não têm, né, não veem a mãe, não podem vê-la, porque ela está desencarnada para elas, né, duplamente. Então é muito interessante, porque isso mostra, né, as camadas da cebola, né, da evolução. É, como diz, acho que é o doutor Inácio Ferreira, né, evolução é perder corpo. Então, essa senhora, né, é com certeza um espírito de grande evolução. Como André Luiz também, né, quando dorme em nosso lar e vai em sonho, né, Ver a visitar mãe. a mãe numa esfera superior. Quer dizer, ele sai com a parte dele que é menos densa e menos pesada, né, que seria a parte desencarnada dele naquela esfera, para visitar a mãe que já tem aquela parte que ele ainda não tem. Você não deve ter ficado confuso, mas eu espero que não, né? Então é fantástico, né? A gente fica abismado de ver um negócio desse. E aí eu fiquei pensando, né? É, Porque, no fundo, a evolução é se é, desmaterializar, né? exato. E o, É o, perder peri- matéria. o perispírito também, mesmo sendo desencarnado, o perispírito pode ser ainda muito material, Ao né? ponto que nós vamos ver, né, nesse livro, que Né? alguns são como se fossem Como se estivessem aqui. humanos, né? Praticamente humanos, né? Tão grosseiros que são. Então, eu fiquei pensando, né? Aí tem todo esse trabalho que a Giovana falou, né? Estão planejando. Aí essa mãe reencarna, essas duas filhas vão estar com ela, Vai né? falar no livro da próxima parte. Não, mas aí você vê assim como que é importante para nós aproveitarmos a nosso momento aqui, né? Nós não sabemos quem é nossa mãe, nós não sabemos quem é o amigo que está ao nosso lado, nós não sabemos quem é aquela pessoa que apareceu na nossa vida, às vezes como um professor, né? Todos E, deixam marcas, e né? nós estamos todos aqui fisicamente, nós podemos abraçar, nós podemos falar, nós podemos, mas não é garantia que isso vai continuar para sempre, né? Porque assim que aquela pessoa desencarna, muitas vezes ela não estará mais acessível para nós. O Chico Xavier estava em Uberaba até 2002, né? Agora não tem Uberaba para nós no plano espiritual, né? Se ele quiser vir falar conosco, ele pode, né? Mas nós não vamos ter condições de ir. Ah, onde está o Chico? Quero visitá-lo. Sorry, né? Não é possível, né? Você não tem a- as Você não tem o corpo condições, necessário né? para isso. A clearance, né? Como eles falam lá no Departamento de Estado americano, né? Então, é isso, mas é muito bonito ao mesmo tempo, porque quando a Giovana falou, né, da parte que nós esquecemos vindo para a Terra, nós esquecemos, mas eles não. E muitos deles continuam velando por nós, tentando nos auxiliar,
né? Eles sabem que nós temos um plano reencarnatório e eles estão trabalhando para que nós possamos executá-lo o melhor possível. Então, esses espíritos não deixam de trabalhar, né? Eles não deixam de se esforçar de uma maneira, às vezes, até dolorosa, né? Para que a gente possa ter uma encarnação que seja minimamente Aproveitar, né? profícua, né? Aproveitável e válida diante de outras que tivemos que muitas vezes foram difíceis e não fracassos totais, porque a gente sempre aprende, né? Mas que estão muito longe de poderem ser chamadas de sucessos. Então é muito bonito, porque e nós vamos vendo, né, como é, por exemplo, eu tenho um monte de gente na minha família que tá, né, não está interessada nisso, né? Mas eu sei que eu nasci com eles porque nós temos ligação, nós temos compromissos. E está claro que o trabalho não acabou. Está claro que só está começando e que provavelmente nós vamos ter que voltar juntos e, né, novas etapas virão e é por isso que esses espíritos às vezes vêm, né? Às vezes a gente pergunta, esses espíritos quando nós temos, né, a bênção de uma reunião mediúnica ou de um momento de oração em que nos sentimos envolvidos por esses benfeitores, né? Não precisamos, na verdade, de uma reunião mediúnica, né? Que no Espiritismo isso acontece, mas fora da reunião, uma pessoa que ora, né, que está lendo, que está orando, ela pode ser Sente, envolvida né? pela presença dos seus benfeitores, né? E nesses momentos nós entendemos, né, que eles vêm, né, eles continuam nos auxiliando e só depende de nós abrirmos as portas para que eles possam continuar. Eles só querem nos ajudar, né? Eles nos conhecem, sabem das nossas necessidades e conhecem a nossa história, né? Nós não lembramos a nossa história, eles lembram. Então, às vezes, diante da nossa história, pequenos esforços que nós estejamos fazendo hoje pode ser um grande sucesso, né? Porque vai saber que história nós temos, né? Por atrás do nosso passado. Então, é muito bonito, né? Porque num capítulo desse se descortina todo o universo. Eu fiquei lendo o capítulo, né? E essa parte de hoje também. O que está por trás das nossas vidas? Com quem temos laços, né? E o que está por trás, né? Do planejamento, que espíritos nos acompanham, que benfeitores que estão, né, no anonimato, trabalhando por nós. Qual foi o planejamento? Né? Qual foi o trabalho que eles tiveram para nos colocar na situação que nos colocaram, com as pessoas que colocaram, sabe? Tem um planejamento, né, por trás disso tudo que é vasto, é pensado às vezes décadas em avanço e então é por isso que é preciosa a vida, né? Por isso que é precioso estar no corpo e aproveitar e fazer o melhor que nós pudermos, porque não é. Por exemplo, pensemos numa próxima encarnação. Pensemos, elaboremos mentalmente. Onde é que nós vamos nascer? Bom, isso vai depender. Vai depender do balanço desta encarnação. Do que depende o balanço desta encarnação? Bem, do projeto que nós fizemos antes de vir, né? Como é que nós vamos resolver o que não foi resolvido? Quando de novo nós poderemos reencarnar e reencontrar, né, as pessoas que precisamos? E nós reencontramos agora alguns. Quantos outros ainda nós precisaríamos reencontrar? Né? Então é por isso que fazer o máximo de bem, né, a gente às vezes né, né, não, quando a gente está fazendo bem, está divulgando espiritismo, você já pode estar alcançando pessoas que você ainda não pôde alcançar.
né? Então, e que não poderá nesta encarnação pessoalmente, Uhum. né? Então é muito vasto, assim, é muito bonito como isso é. A gente fica emocionado, né, lendo o capítulo, porque e assim, né, a gente vai ver na semana que vem, né, o sacrifício desses espíritos, né? E aí você fala, é para essa família. Quem garante que na nossa não tem? Né? Aquela vozinha, né, vozinha, que era a base da família lá atrás, né? Porque tem pessoas que têm uma doçura, né, uma bondade. Eu tive a minha bisavó era de uma doçura, a irmã dela, né, minha tia bisavó também. Você fala, gente, da onde vêm essas almas, né? Tem uma doçura, Uma uma paz, né? paz, uma bondade, nunca falava, né, nunca falava mal de ninguém, nunca fazia nada de mal para ninguém, sabe? Eram pacientes, né, generosas, estavam sempre e cuidando, né, dos sobrinhos, dos tios, dos irmãos descabeçados. Então se fala, e às vezes passam anônimas, né? Aí a gente volta para o mundo espiritual depois de uma encarnação inteira e fala, onde está, né, a nona? A nona está no nono céu, né? E a gente está aqui ainda batalhando, né? Porque não é uma questão de inteligência, né? De ir para a universidade, são almas que souberam amar, né? Então, às vezes, e o que me admira é que às vezes passam anônimas pelo mundo. São criaturas que passam anônimos, né? Então é muito bonito. André Luiz nos dá um quadro assim que é É muito bonito de conhecer tudo isso, né? De exato. saber que é assim, né? E que tudo faz parte da obra divina, que nós temos o amparo necessário. E cabe nos aproveitar, né? Esse amparo, essa oportunidade, porque é precioso demais, né? Diante de um conhecimento como esse, né, a gente não pode, é claro que nós não podemos, né, continuar vivendo a vida do mesmo jeito, né, porque diante dessa, não pôs O ainda. Cezinha levantou a Ah, mão. o Cezinho, não tinha visto. Oi, Cezinho. Oi, gente, tudo bem? Tudo Tudo. bem? Como esse comentário que você fez, sabe, Célia, eu estava numa viagem agora de férias com um colega que é um professor, ele não acredita em nada, né? E aí eu tive uma conversa com ele sobre Deus, porque eu queria entender, né, o propósito de vida dele. E ele falou algumas coisas para mim ali ele falou que ele acha que ele morre e vai desaparecer. Eu não quis entrar em muito detalhe, mas aí eu falei, mas qual que é o seu propósito de vida ali? Eu sinto dentro do meu coração que eu quero fazer o bem. Ele é um cara que realmente tenta fazer o bem, né? E aquilo me fez ficar refletindo e pensando. E aí eu fiz uma viagem no tempo, assim, mental. Fiquei pensando na época de Jesus, dos apóstolos, né? E aí eu fiquei tentando comparar. Eu falei, puxa, aqueles apóstolos, eles eram pessoas do mundo, né? O Simão era um pescador, né? Nenhum deles ali tinha grandes títulos, viviam uma vida dura, né? Também queriam prover para as famílias, e aí eles encontram com Jesus e se transformam, e esses apóstolos todos hoje devem ser seres extremamente iluminados e que muitas vezes devem auxiliar muito no planeta Terra. E eles não tinham essa vida que a gente teve, né? A nossa sociedade evoluiu, nós temos hoje milhões de livros, acesso à informação em qualquer lugar, ou dirigimos carros, temos conforto, tem tudo, né? E aí eu falei, mas então, eles evoluíram. Eu e grandes muitos estamos aqui ainda não, né? É um caminho ainda longo para nós. Eles entenderam uma mensagem que eu talvez ainda não entendi, porque a mensagem é o que você comentou, né? É o amor. É não só entender uma mensagem,
como ela entrou no coração deles, eles conseguiram manifestar e praticar sobre todas as circunstâncias e circunstâncias muito piores do que a gente tem hoje, porque foram perseguidos e em momento algum eles abaixaram, tiraram de dentro deles o que parecia que todas as perseguições queriam tirar, que é essa verdade. Que eles entenderam a verdade, né? Eles entenderam a verdade de Cristo. Então, às vezes isso me faz ficar pensando um pouco, sabe? A gente está vivendo uma vida com tanta coisa, com tantas ambições, com tantas oportunidades, mas realmente, o que que o pessoal está vivendo para quê, né? Esse meu professor aí, ele tem muitos tropeços, é um ser humano como nós, tem os erros e acertos. Mas eu fiquei com o coração um pouco em paz quando ele falou para mim que o que motivava ele é querer ser uma pessoa melhor. E aí eu acho que eu pensei, fiz essa conexão aí com o capítulo dos benfeitores que estão nos ajudando, né? Então eu acho que quando a pessoa, mas ele me falou uma coisa que foi importante. Ele falou: eu não tenho medo de estar errado, né? Ele falou: se acontecer de eu morrer e for outra coisa, eu aceito, né? Eu estou aqui para aprender. Ele colocou, né? Então eu acho que tem essa postura, né? De a pessoa estar aberta para não ter todas as razões, não ter, não se doar da razão. E aí ela acaba conseguindo receber pouco auxílio desses benfeitores, que talvez eles devem ter esse propósito, né, de nos ajudar a conseguir entender melhor essa mensagem de Jesus, né, que é o amor. Como que nós podemos viver com amor? Então, essa é uma reflexão assim que surgiu aqui para compartilhar. É isso, muito obrigado, Cezinha. Mas é isso. É esse o aprendizado, né? Então a gente vai, e para cada um de nós vai chegar no tempo que tiver que chegar, né? Nós temos o que nos assegura, né? O que nós sabemos que acontece é que os que aprenderam voltam, né? Para ensinar os que não aprendemos ainda. Então, também caberá a nós, né? À medida que aprendermos, auxiliarmos, né? Voltarmos, termos paciência. E cabe a Deus, né, julgar, porque não é uma questão de crença ou de, né? Cada alma será julgada dentro da sua realidade, dentro dos seus. E cabe a Deus esse julgamento, né? Nós não temos como, mas para nós é uma bênção esse conhecimento, né? Que alguém seja capaz de viver nesse mundo e fazer a coisa certa sem esse conhecimento é extremamente louvável. Mas que nós, né, possamos agradecer e valorizar esse conhecimento. E, ao menos eu me sinto abençoado por tê-lo, né, porque acho muito difícil viver nesse mundo sem ter isso. Muito bom, amigos. Vamos finalizar então. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos, Senhor, agradecemos, queridos amigos espirituais, por estes momentos de luz, de aprendizado, de bênçãos, que possamos, Senhor, integrar em nossos corações o ensinamento que nos vem do alto. Essas luzes benditas que se acenderam para as nossas vidas. Estes trabalhadores do bem que voltaram,
para auxiliar-nos, para guiar-nos, dando-nos a certeza de que não estamos abandonados, sós, que nós possamos, Senhor, agradecer, valorizar, honrar as bênçãos que temos recebido. Que o Senhor nos dê forças para continuarmos trabalhando, aprendendo e, sobretudo, Mestre, incorporando este ensinamento aos nossos corações, às nossas vidas. Abençoe, Senhor, nossos lares, nossos entes queridos. Proteja-nos, Senhor, em cada momento de nossa vida. Ensina-nos a viver na obediência das tuas leis, na companhia dos espíritos benfeitores e sob a proteção dessa luz bendita. Fique conosco, nos abençoe, hoje e sempre. E assim seja, Senhor.